Com transmissão da Rádio Verdes Mares e YouTube. Os estúdios Cheque Mate apresentam Ribeirinhas. Cultura, entrevistas e muito bom humor. A partir de agora, as Ribeirinhas levam até você muita informação e uma boa dose de gargalhada. Com Queque Sampaio e Gabi Passos. Ribeirinhas. Ribeirinhas está chegando diretamente dos estúdios Cheque Mate e para toda a ilha de São Luís pela FM Verdes Mares e para o mundo via YouTube. Olá, meu povo, muito bom dia. Para quem não acordou, trate de acordar porque já é 11 horas. Você já tá na cama ainda? Eu ainda estaria na cama. Às vezes eu assisto o programa, eu tô na cama. Ai, gente, é sábado, pelo amor de Deus. Então, meu nome é Queque Sampaio. Se você ainda não me conhece, né? E meu Instagram também é Queque Sampaio com 2 E e com 2 O. E você está em mais um Ribeirinhas. Hoje a minha colega, minha parceira, minha host não pôde vir porque ela está com um probleminha de saúde. Mas logo, logo, no próximo sábado, ela vai estar firme e forte com a gente, ok? E pra você que não nos segue ainda nas redes sociais, o Instagram do Ribeirinhas é Ribeirinhas __. E para assistir também a nossa live é pelo YouTube no estúdio Cheque Mate. E o nosso alô de hoje é pra Coif Odonto, né, que sempre tá aqui com a gente, a nossa parceira. Um beijo pras meninas. Se você ainda também não assistiu o programa anterior, que é com as meninas da Coif, procura assistir porque o conteúdo tá top. E é de Ribamar, que isso é importante a gente frisar aqui, que a gente é pra Ribamar e vamos fortalecer a nossa comunidade, né? E um alô também especial pra minha amiga Gabi, minha host, que ela não pode estar aqui, como eu já falei. Tomara que ela melhore logo. Hoje eu tô aqui sozinha, mas meu coração, assim, tá preocupado com ela. Ela teve esses problemas de saúde. E também um alô especial pras minhas amigas da faculdade, a Thaisa e a Giovana, tá? Elas estão no meu coração e eu gosto muito delas. E hoje eu tenho que mandar pra elas. E pro meu pai, que ele falou assim: filha, por que você não manda um alô pra mim? Eu falei: meu Deus, pai, um alô, um beijo, eu te amo, estou com muita saudade também de você. Agora, bora pra uma música boa, meu povo. Bora festejar. E eu vou botar a música da Ana Castela com a Bela, que ela é nova, tá? E altíssima no Spotify. Gente, bota essa música aí porque ela é top. As Ribeirinhas. Vamos para o entrevistado de hoje, que é o Gabriel Nojosa, que é ribamarense. A gente vai bater esse papinho com ele, que vai ser muito legal. De ribamarense para ribamarense, como tu falou, né? Opa, vamos lá. Te apresenta aí. Bom, eu sou o Gabriel Nojosa, né? Atualmente eu tenho 23 anos e como a Keké já falou, eu sou ribamarense. Sim. Eu nasci em São Luís, né? Na maternidade Marli Sarney. Eu também! Eu acho que todo mundo nasceu ali. Todo mundo nasceu ali. Porque não tinha, né? Na época em Ribamar. E aí eu nasci na Marli Sarney, mas a minha vida toda foi em Ribamar. Atualmente eu faço curso de biblioteconomia na Universidade Federal do Maranhão. Também sistema de informação na PUC Campinas. Né? E aí tô tocando alguns projetos atualmente. Eu faço parte do Politize, né? Um programa nacional e internacional. Atualmente eu sou embaixador e mobilizador do Politize. E também toco um projeto de empreendedorismo que se chama LUI, que é a Liga Universitária Empreender, que é da Universidade Federal. Né? E fora outros projetos também individualmente que eu estou tocando, de dar palestra em escolas, falar sobre educação, projetos sociais também. Esse engajamento social e educacional. E a primeira pergunta de hoje é mais porque tu é ribamarense. Como é que é ser ribamarense? Tu gosta de Ribamar? Acho que tu fica falando às vezes. Eu já te vi no Instagram, a gente já conversou também, a gente trocou uma ideia. Como é que é ser ribamarense? Por mais que tem às vezes nossos altos e baixos, mas... tem mais baixos do que altos, né? Obviamente. Oh, meu Deus. Mas eu costumo dizer que Ribamar, assim, ficou marcado pra mim pela minha infância. Né? Eu vivi muito minha infância. Eu fui uma criança que conseguiu viver muito. E eu costumo dizer que Ribamar, ele te dá a experiência de um interior, querendo ou não. Eu fui a criança que ia pra rua, passava quase o dia todo na rua. Mas aí, quando a gente começa a crescer, a gente começa a ver o mundo, né? E ver que Ribamar é um pouco pequeno pra tua dinâmica.
dinâmica distante, de sair, né? dinâmica de fazer faculdade, trabalhar. Agora que ele começa a se desenvolver ganhando o IFMA, ganhando o supermercado Mateus, que é o caminho, né? Então, algumas áreas que dá para tu enveredar. Mas eu acho que ser ribamarense é saber das praias, né? É saber do nosso santo, é saber da concha acústica, é saber da história da igreja, né? E também ter os nossos antecedentes, né? O meu avô é ribamarense, parte de pai, a minha avó, os meus tios também parte de pai, a minha mãe não é ribamarense, né? Ela é de Icatu, interior chamado Icatu, mas a parte de pai mesmo é toda ribamarense. Então a gente tem isso no sangue, né? Só que a gente é apresentado para São Luís de forma dinâmica, então. Mas ser ribamarense é gostosinho. As pessoas perguntam, tu é de Ribamar, tu conhece a praia? Não, moro pertinho. Pois é. E como tu falou, nós estava conversando antes, né? Ele falou que os amigos dele falam, faz tempo que eu não vou em Ribamar, porque o povo acha que é muito longe. Mas para quem estuda em São Luís, faz faculdade, estuda na escola mesmo, pra cá, pra São Luís, sabe o quão é difícil, mas já tá até acostumado. Eu já tô acostumada, né? A gente tem que se acostumar. Tem que se acostumar. É por mal ou por mal. Exatamente. Não é só praia não, gente. Não é só praia não. Não é só cais, beleza. Porque eu acho... Tá aí, uma coisa que eu acho muito bonito é a paisagem em São José de Ribamar. Quem já foi em São José de Ribamar sabe que... Nossa, eu amo ficar lá no cais. Eu olho o cais assim, eu fico, meu Deus do céu, Deus é tão lindo. Tem a vista tudo, acho tão legal, eu gosto muito. Mas não é só isso, né? Não é só paisagens, também tem os nossos probleminhas que, se Deus quiser, vai melhorar, né, prefeito? É isso. Exato. Fazer um apelo, inclusive, né, em relação à melhoria do desenvolvimento político e social dali de Ribamar. Porque ela tá para se tornar a segunda maior cidade do Maranhão, né, em relação à população, de acordo com os dados do IBGE. Então, não é somente a segunda cidade maior do Maranhão, é ter respaldo, né? Por exemplo, vem alguém frequentar a cidade, se ela não for apresentada pela prefeitura, ela vai ver o descaso que é Ribamar, né? Então, eu acho que tem que ter esse apelo e essa juventude também engajada lá em Ribamar. Pra lutar e tal, fazer essas questões aí que tá precisando demais. A juventude, ela é muito importante, demais, né? Porque a gente tem voz. Eu vejo no meu Instagram que eu sigo muita gente de Ribamar. E eu olho e falo, nossa, tem muita gente aqui que é... Eu também sou, que é influencer, que posta coisas assim... Que tem muita gente que tem um alcance legal. Perfeito. E isso... É importante para vocês olharem para a cidade de vocês e ver o que tá precisando e jogar na internet mesmo. Tá faltando isso, isso, isso e aquilo, entendeu? Prefeito, olha aqui direitinho, olha com carinho, bora, entendeu? Sim, tá acontecendo isso aqui, aquilo ali. E eu vou perguntar agora, gente, porque é uma coisa muito interessante que eu tava lendo pela biografia dele sobre... a tua carreira mesmo na UFMA e também na tua carreira acadêmica. Sobre o Politize. O que é o Politize? Bom, o Politize é uma organização sem fins lucrativos, né, que tem o objetivo de levar a educação política a qualquer pessoa e a qualquer canto. A gente não faz diferença, distinção social ou de partido. Então, por exemplo, a gente acredita que alguém de 70 anos... e alguém de 12, 15 anos tem o mesmo direito de saber sobre política da mesma forma, né? Então o Politize ele nasce em 2013 com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre os poderes que têm em mãos. O voto, conhecer as esferas políticas, saber quais são os meus direitos e deveres dentro da sociedade, né? E aí a gente utiliza jovens engajados para fazer essa mudança. Então, dentro do Politize, a gente tem desde estudantes do ensino médio a deputados, né? Então, são deputados que já são os mentores. Então, eles fazem essa articulação política, enquanto essa esfera busca soluções para melhorar os problemas. E a gente tem uma atividade interessante eu fiz isso inclusive em Ribamar, que é o seguinte, é o Canvas. Tu procura problemas sociais e faz uma resolução daquele problema. Então, por exemplo, a causa animal em São José de Ribamar, quem toma de conta da causa animal? Então, tu faz um canvas, faz um levantamento das políticas públicas para a causa animal, leva para o Politize faz
ele ingessa aquele teu projeto e pode virar até um projeto de lei. Então, assim, adolescentes do ensino fundamental a estudantes do ensino superior têm essa capacidade de estar no Politize e querer fazer mudança social e política, entendeu? Então, atualmente, eu sou mobilizador. Então, qual é o meu papel dentro do Politize? Mobilizar pessoas a se engajarem dentro do Politize. Então, eu dou palestras, dou cursos, dou oficinas, dou minicursos sobre política, educação política, entendeu? Nossa, sobre comunicação não violenta, o poder do voto, as esferas políticas, a história do Brasil, a história da política no Brasil, e independente de qualquer esfera. Por exemplo, agora dia 17 a gente tem um projeto no Coroadinho, numa associação do Coroadinho, para aproximadamente 40 pessoas. Depois a gente tem no IEMA para aproximadamente 150 pessoas. Então, nosso objetivo atualmente é alcançar mais pessoas para colocar e conscientizar sobre o nosso poder, né? Não somente como pessoas que votam, mas para exercer a nossa cidadania, sobretudo, né? Nosso poder de cidadania, dignidade e mudança social também. Então, o nosso maior objetivo é esse. E no começo, tu sentiu muita dificuldade das pessoas estarem meio com medo? Claro. Porque no Brasil a gente vive agora um ambiente totalmente dicotomizado, né? Sim. Um ambiente totalmente partido mesmo, literalmente. Isso é verdade. Um lado e outro lado. Então, no começo, eu tentei da primeira vez, fui selecionado, tive que desistir por conta da UFMA, inclusive. Depois fiz novamente e fui selecionado outra vez. E a seleção é muito grande, acontece de 5.000 pessoas a 15.000 pessoas para selecionar 600. Isso todos os anos, né? É porque é o Brasil todo que participa. Politize? Eu pensei que era só aqui. Não, é o Brasil Nossa, todo. Que legal. Inclusive, a gente, eu falo porque a gente representa uma esfera, né? Sim. A gente ganhou o Poliwards, que foi em Dubai agora. Sim. A gente ganhou como o melhor programa de engajamento social e político do mundo. Nossa, lá em Dubai. E aí a gente tem um representante que foi receber o prêmio, então. E aí agora em novembro vai ter um encontro que é em São Paulo, que é um encontro nacional. Então são várias mentes, várias pessoas querendo mudança nas esferas das suas comunidades. E são várias realidades, desde quem veio muito de uma comunidade pequena, de um vilarejo, e de quem sempre teve acesso a muitas coisas. Então, essas mentes, elas se encontram para buscar uma solução. Mas, voltando à pergunta no início, a gente sente muito essa resistência. Resistência porque quando tu vai falar de política, automaticamente as pessoas acham que, né, tu vai falar sobre... partidário mesmo, tu vai falar sobre fulano, sim. sobre ciclano, e até tu explicar que não é isso, às vezes tu perdeu o teu público. Né? Então a gente tem que atuar muito em como chegar e não fazer uma comunicação não violenta. Como chegar e a diretora da escola, a diretoria da escola não falar assim, não, a gente não vai querer, porque os alunos eles vão ficar receosos, ariscos sobre o que vocês vão falar. Mas depois que a gente faz as oficinas, depois que a gente faz as palestras, o pessoal começa a entender qual é o nosso papel. E abre a mente, e abre a mente. Mais estudo, as pessoas... Muito que eu vejo muita dificuldade, por exemplo... amigos, família mesmo. Quando eu fico conversando sobre política, eu não sou expert, né? Mas a gente procura sempre entender um pouco. E por mais que a gente olhe na internet, às vezes é muita coisa partidária. Então, é um pouco complicado mesmo. E a gente olha, toda vez que a gente tem esse debate de política, a gente não fala sobre o problema em si, sobre, pelo menos, o que é a política, o que ela faz, entendeu? Exatamente. Mas sempre vai atrelando a um político, ou a um partido político, e isso... acaba desgastando tanto, é tão complicado. Exatamente. E às vezes nem vale a pena. A gente acaba desistindo. E acaba se cansando, né? Sim. Exatamente. É por isso que um dos nossos trabalhos, assim, dentro do Politize, é como engajar. Né? Por exemplo, se tu foi selecionado, é porque tu tem um objetivo, tu tem um plano, tu tem uma missão dentro da esfera social. Mas mesmo assim as pessoas começam a desistir, mesmo depois de selecionados. Talvez porque vem uma coisa que pensavam que era outra. Mas o nosso objetivo é como a gente manter essas pessoas engajadas para não desistir na primeira oportunidade de fazer uma palestra em uma escola. Né? De falar assim, poxa, mas política não é importante então. Né? Então, assim, é interessante tu ver as diferenças, porque
existem os tabus. Então, tu acredita que quem pode conversar sobre política são só pessoas que já têm acesso, né, a várias fontes e informações. Então, nosso papel é justamente quebrar esse tabu que é criado e levar a política para qualquer pessoa, entendeu? Para saber justamente os seus direitos, que é isso que acontece muito, entendeu? Quando a gente entra na universidade, a gente fica esclarecido dos nossos direitos. Poucas pessoas conseguem não dizer que a gente não tem acesso a tal coisa, entendeu? Só que, então, assim, atualmente nós estamos tocando projeto para isso. Como levar a ideia para as pessoas de acesso? Porque o acesso é muito importante, é até um discurso que eu converso muito, né, sobre acesso. O primeiro acesso que tu tem às coisas, cara, é imprescindível que tu não comece a visualizar o mundo como ele é. Entendeu? Então, oportunidade e acesso são duas coisas imprescindíveis para tu levar quem tu é, né? Sim. Às vezes tu precisa só de um microfone, cara, para ter oportunidade, entendeu? Então a gente visualiza muito isso. Jovens engajados, sabe? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre a Lu, então é outra esfera também que a gente tem esse mesmo objetivo dentro do empreendedorismo, educação e inovação, entendeu? Então... E é importante, né, ter um jovem como você pra levar isso. Eu acho que não é só tu, né? É uma esfera, como tu falou, é muito grande. É uma comunidade. É uma rede, uma família, exatamente. Sim. E é muito legal nas escolas isso também, para as crianças não. Crianças também adolescentes já saber como lidar com... a política. Perfeitamente. Cara, porque o problema... Não, realmente é um problema. A política... É uma dor de cabeça, assim, que a gente fica... né? A política como ela é hoje e a política como a gente tenta dizer. Sim. Entendeu? Então são dois lados, assim, que a gente fica meio... Cara, bora tentar falar da melhor forma para as pessoas o que é política de verdade. É muita paciência também, muita né? paciência, exatamente. Eu, particularmente, não saberia. Exatamente. E olha, o nosso maior desafio na Politize, inclusive... é não fazer palestras para nichos específicos. Então, por exemplo, eu vou fazer para os meus amigos, porque a gente cumpre metas, né? Sim. Então, eu vou fazer para os meus amigos porque eles já sabem qual é a minha ideologia, o que eu penso. Não, a meta é fazer com pessoas diferentes, que pensam diferente da gente, justamente para no final... a gente reverter também a situação, né? Nossa, ver o legal. Impacto que as pessoas pensam. Se a gente no final consegue conversar de forma não violenta, entendeu? De não xingamento, de falar, não, o meu é melhor mesmo assim, entendeu? Então, o nosso maior objetivo é esse. Nossa, tentar legal. Fazer com que as partes se entendam. E atualmente a gente está vendo que está dando certo, né? A gente está conhecendo muitas pessoas diferentes, de ideologias diferentes, de lados diferentes, mas com um bem comum, que é o social e o educacional. Então isso pra gente é maravilhoso, entendeu? Já tá há quanto tempo no Politize? Cara, eu acho que eu tô 2 anos e meio. Entrei em 2021. Me explica mais ou menos, como tu falou um pouco, é um tipo um seletivo, como é que é? É um seletivo. O primeiro seletivo, ele foi... Os 2 seletivos foram online, né? Sim. Aí, como é Brasil agora, então tem que ser online. O primeiro seletivo, ele foi uma ficha de inscrição, onde tu tinha que responder algumas perguntas. Qual é o teu objetivo? Quem tu és? O que tu fazes? O que tu quer no Politize? O que tu achas do Politize? E mandar um vídeo teu te explicando e falando o que tu acha da política no Brasil atualmente. E aí passa por um processo de seleção. Aí eu fui selecionado desse primeiro. O segundo foi o seguinte, tu tinha que fazer esse formulário e montar um canvas de políticas públicas, né? Que era procurar um problema dentro da tua comunidade ou na tua cidade e mandar uma resolução para eles, baseado em lei, baseado em alguns outros projetos. E aí também passa por um critério de seleção, né? E a gente entra no Politize. Então, assim, para quem quer conhecer mais o Politize, né, a gente tem as redes sociais. A gente tem a rede social nacional, que é @Politize, e tem o Politize, que é a nossa embaixada aqui em São Luís, que é a Embaixada Politize São Luís. Então, quem quiser saber mais, quem quiser conhecer muito mais sobre o Politize, o que a gente faz, quem somos,
onde vivemos, o que comemos, É isso. procurem a gente lá Olha, na é o rede primeiro social. passo. Você que às vezes gosta de política, quer entender. Exatamente. Mas a pergunta que não quer calar aqui, tu tem interesse na política? Já pensou muito assim sobre isso? A gente faz algumas metas, alguns planos assim de vida e começa a ter acesso a alguns espaços que nos oferecem algumas oportunidades de conhecer alguns critérios para poder mudar tais relações Sim. e situações, né? Então, assim, a política ainda é uma ferramenta de mudança social. Não tem como tu querer mudar uma situação se tu não estás dentro de um sistema que tem o poder. Não nas mãos, mas um poder que pode fazer a diferença em ambientes. Seja social, de saúde, de educação, de infraestrutura. Então o Politize ele pode ser um impulsionador dessa vontade, individualmente falando e de forma pessoal também, mas a política é uma coisa que eu almejo, né? Tanto por naturalidade, eu amo falar de política. Quem eu acho que me deu essa vontade, assim, que despertou essa vontade em mim de falar de política foi meu pai. Né? Desde criança eu converso com meu pai sobre tudo, né? Eu lembro que eu fiz uma prova uma vez no ensino fundamental sobre Guerra Fria, que só ele me explicando o que era, eu nem precisei estudar. Então eu fui lá e fiz a prova. Então a política, eu amo ela de forma natural, tanto é que eu tento me engajar em projetos para levar a política, mas também de forma profissional. Eu acho que a política ela é sim uma das alternativas que eu tenho, né, e um projeto que eu almejo para construir. Né, construir, obviamente, com amigos, construir com quem está tocando. O nome interessante a ser citado também aqui atualmente é a Luíse, que ela é a mobilizadora aqui em São Luís também, do Politize. Eu sei quem é. A Luíse Guerreiro. Sim, eu sei, já olhei. Então, nós dois, junto com o Andrei também e a Isa, né, 4 mobilizadores que fazem essas mobilizações em São Luís, fora os nossos embaixadores. Então, a política, né? Onde eu chego, inclusive, pessoas falam, pô, daria certo na política, eu te apoio na política. Mas, obviamente, que não é brincadeira, né? Sim, com certeza. É um projeto, cara, é uma responsabilidade social e humana também. Então, é um projeto futuro que eu almejo, mas aí daqui a uns anos vocês podem me ver aí, o meu nome tá aparecendo algum panfleto para votar. Qual é o número? Qual é o número? Botar o número lá. Eita, muito legal, gostei muito do Politize e sabendo um pouquinho mais para você que quer se interessar nisso, como eu já falei, é importante também seguir ele nas redes sociais. Exatamente, né? Fala o teu exato. Instagram aí, qual é? O meu é @g.nojosa. Olha aí, ó. NOJOSAA. Já tô falando, manda mensagem pra ele lá e me explica mais um pouquinho aí. Exatamente, me explica como é que eu entro e tal. Inclusive a gente tem encontros, viu? Não é só falar sobre política, não. A gente tem happy hour, a gente tem, Olha aí, ó, tem olha. piquenique, a gente Legal, tem tudo. Então mais cheguem social, lá. né? Mais social. Nossa, eu gostei muito. Exatamente. Uma comunidade legal. Uma comunidade bacana. Voltando sobre a tua vida acadêmica, essa tua história toda, você também faz parte de uma liga, né? Sim. Que é a Liga Acadêmica de Empreendedorismo? É Isso, exato. Como é que é ela? Me explica. Meu Deus, tu faz muita coisa. Pô, eu entro na UFM em 2019, né? E aí em 2019, aí no primeiro período eu já começo a entrar em programas de pesquisa. Sim. O meu primeiro programa de pesquisa que eu entrei foi o PET, que é importante falar desses bom. programas assim, Sim. porque a maioria das pessoas acham que quando fala PET é um animal, né? Sim. Então, por exemplo, é mais algo interessante porque outra esfera começa a saber o que a universidade faz. Então, o PET é o Programa de Educação Tutorial. Ele também é nacional. São mais de 800 grupos a nível Brasil. Então, tem PET de Direito, PET de Medicina, PET de Enfermagem, PET de Biologia, PET de Comunidades Populares, PET Biblioteconomia. Então, também é uma rede. Então, eu entro nesse PET e aí a minha vida acadêmica e profissional de pesquisador começa ali. Né? Então ali eu tenho a oportunidade de conhecer a universidade como ela é e os recursos que são oferecidos ao aluno. Né? Porque, sobretudo, a universidade também ela é a manutenção do aluno de baixa renda. Ela não é somente
um local de estudo. É verdade. Né? Sobretudo, ela mantém o aluno na universidade. É por isso que é tão importante as pautas sobre as bolsas de pesquisa, Sim. aprimoramento acadêmico. Então, nós, enquanto alunos, a gente não tem que dizer, as coisas são assim mesmo, não tem bolsa, então tá tudo bem. Entendeu? Então, além de pensar na nossa individualidade dentro da universidade, que é se formar, que é pegar um emprego legal, né? Eu acredito que nós temos uma responsabilidade social também coletiva dentro da universidade. Então, quando eu entro no PET, eu começo a perceber esses problemas e também a parte mais interessante do PET, que é investir para tu estudar, né? E só um parêntese, vamos falar sobre Ribamar. Eu lembro que uma vez a gente foi fazer uma palestra no Guanabara, porque a gente tem um projeto, né? Eu não sou mais petiano. É petiano que se chama. Sim, eu sei. E aí a gente foi no Guanabara fazer um programa de extensão que se chama PET nas escolas. E a gente foi no Guanabara. Guanabara, inclusive, é uma escola ribamarense, para quem não conhece, que hoje é... Uma escola militar. É uma escola militar, exatamente. E o Guanabara e o Vieira eram as duas únicas opções dos ribamarenses. Sim, caso já quiser. cheguei a estudar lá também. E o Kaique, né? O Kaique, o que Kaique, é integral, né? Que é integral agora. Sim. Pelo Educar Mais, exato. Isso. E aí a gente foi lá no Guanabara. Fizemos a explanação, apresentamos o que era a universidade. E uma pergunta escabrosa que chegou pra gente foi o seguinte: tá, mas quanto que eu pago pra estudar na UFMA? Entendeu? Meu Deus. Perguntaram pra gente quanto que era. A gente com a alma a gente paga, mas relação a capital não tem. Mas assim, foi uma pergunta que deixou todo mundo em choque, porque a gente não esperava. A gente não esperava que depois de uma explanação toda, falar que era uma universidade pública, que utilizava o Enem, perguntar quanto que eles pagavam. A gente falou, não, pelo contrário, a gente recebe para estudar, para disponibilizar. Então, assim, esses programas começaram a me moldar e me ensinar bastante sobre a universidade. E a Liga, eu conheço ela no final de 2021, né? Quando eu começo a conhecer outros espaços, que foi a AGUFMA, né? Que é a Agência de Empreendedorismo da Universidade Federal do Maranhão. Legal, não sabia que tinha... Não, exatamente. E quando eu começo a conhecer esses outros espaços, eu falo, caramba, a gente tem uma possibilidade de conhecer mais projetos. Porque a minha missão lá em 2020 era fazer a empresa júnior do curso de biblioteconomia. Né? Só que por alguns motivos, pandemia, algumas questões, a gente não conseguiu finalizar esse projeto. E aí em 2021, no final de 2021, ali no meio de 2021, eu conheço a LUI. Faço o seletivo, passo do seletivo, e na LUI as coisas começam a se unir. Politize, LUI e a minha vontade de falar sobre educação. Nossa. E quando eu entro no Politize, quando eu entro na LUI, o que eu vejo? A possibilidade de reconhecer as minhas habilidades individuais e coletivas. Então, atualmente eu sou diretor administrativo da LUI, né? E também eu sou um dos palestrantes de um curso, acho que vocês até tiveram aqui, que é Comunicação e Oratória. Sim. Né? Então, eu também sou palestrante desse curso, tocando esse curso, e a gente toca em vários lugares. É pela LUI? É pela LUI. Eu pensava que era pelo Politize. Pelo Politize. Pelo Politize, eu uso o recurso da LUI de Comunicação e Oratória para levar para o Politize. Tá. E lá são mais cursos específicos, assim, politicamente falando, né? E aí, a LUI, ela mostra isso para os alunos, que existe um outro lado da universidade. Por exemplo, eu vou falar aqui um setor que quase ninguém conhece. A NAVE, o Núcleo Avançado de Empreendedorismo. Lá da UFMA? Lá da UFMA, que é perto do prédio de BICT. Cara, a UFMA ela é gigante. A gente quase... O que a gente conhece da UFMA é isso aqui, ó. Principalmente... quem às vezes só visita a faculdade. Exatamente. A UFMA é gigante. Toda vez que tu entra em algum programa, você acaba conhecendo mais coisas. Eu, quando entrei no meu laboratório, aí a gente já começou a conhecer outras vertentes. Aí eu ficava, meu Deus do céu, se na biologia já tem tudo isso aqui, é gigante, imagine para os outros cursos, que é muito... Nossa, é gigante, continua. É muito grande, pô, muito. E essa grandiosidade, né, a gente tem que levar para os alunos, porque muitas das vezes a universidade, ela
tem a sua forma de impregnar os alunos, né? Que é importante participar de projetos de pesquisa, de alguma EJ, Sim. que é a empresa júnior. Só que a gente sabe também os fatores limitantes de muitas pessoas, né? Às vezes tem que voltar para casa, às vezes tem alguma coisa que tem que fazer em casa, mas com exceção a essas questões mais pessoais, eu acho que muitas pessoas têm a possibilidade e a oportunidade de conhecer esses espaços, mesmo que nos seus limites. Então, por exemplo, a Liga, ela te dá a oportunidade de tu fazer as atividades no teu tempo. Então, por exemplo, a gente vai fazer a construção de um evento. Tu fica responsável pela parte da comunicação ou documentação. Então, eu só tenho tempo à noite. Cara, então perfeito, à noite tu pode fazer a documentação, entendeu? Então são projetos assim que dá a possibilidade do aluno viver para além do teu curso. Sim. Né? Porque qual é a diferença da Universidade Federal, né? Vendendo peixe da Federal, é que ela não só te forma para tu ser uma bióloga ou então uma professora de biologia, ela te forma de maneira humana mesmo. Tu conhece todos os espaços sociais, culturais, políticos, Sim. científicos, entendeu? Ela é extensão, ela é pesquisa. Exatamente, A UFMA, é a ela tríade, proporciona né? isso. É a nossa tríade, Aham. ensino, pesquisa e extensão. Extensão. Então são as 3 peças fundamentais que elevam o padrão ali dos alunos dos estudantes, Sim. né? Então a LUI tem esse objetivo também, que é integralizar. Então a gente tem aluno de biblioteconomia, BICT, engenharia, pedagogia, legal. serviço social, administração, economia, Só nessa liga? só nessa liga. A gente está tocando a liga atualmente com 27 pessoas internas. Sim. Fora mais de 50 pessoas externas que participam. Nossa, A gente tem exemplos também de algumas pessoas que já saíram da liga, formaram sua própria empresa, né, fizeram projetos em conjunto, estão lançando suas startups. Então, Legal. a Liga faz isso aí com os estudantes da UFMA, né? Sim. Porque a UFMA ela te oferece isso, cara. Tu pode sair da universidade já como empresário de uma startup, já tocando um negócio, entendeu? Fala pro pessoal o que é uma startup. Tá, uma startup. Eu acho que vocês conhecem algumas empresas de pequeno porte, né? Que hoje já são conhecidas como empresas de grande porte. Então, um exemplo bem específico é o próprio iFood. Né? O iFood, quando ele foi criado, ele era uma startup lá no início. Uhum. O projeto era atender uma demanda específica, que era atender um público pequeno. Né? E aí ele começa a explodir de forma nacional e também mundial. Então, startup é isso. É fazer um projeto para atender uma demanda pequena. E se essa demanda ela começa a aumentar, então a startup também começa a aumentar o seu produto. Então, digamos, uma startup de produtos sustentáveis. Sim, entendeu? Legal. Então, a característica da startup é essa. E hoje a gente tem muitas possibilidades de criar a própria startup. Porque a gente tem investidores, tem... E uma das características das startups é sempre ter inovação, não é? Exatamente. Além de inovação, eu acho que a rentabilidade e também começar, como tu falou, pode ser pequeno, mas é uma ideia. Isso é legal. Eu trabalhei com startup, quando eu estudava no IFMA, eu tinha um projeto de pesquisa que eu estudava empresas de jogos, que o meu curso era programação de jogos digitais. Não sei nada hoje. Não é o meu forte, jogos. Então, era muito legal que a gente... É um mundo diferente. Eu, antes do projeto de pesquisa, não sabia nem o que era uma startup. E muita gente não sabe hoje. Tipo, às vezes eu fico falando, eu fazia um projeto de pesquisa, pesquisava empresas startups, essas startups que trabalhavam nesse ramo de jogos digitais, aqui no Maranhão. Perfeito. E muita gente, mas o que é uma startup? Amiga, é uma empresa. É tipo como você é uma empresa, pra tentar explicar de um processo mais simples, pra ela poder entender, entendeu? Exatamente. Por isso que eu falei pra tu explicar, porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe. E acredito que hoje algumas esferas estão dando essa oportunidade. Sim. E eu acho que tem que chegar em mais escolas também. Com certeza. Então, por exemplo, o IFMA tem muito esse acesso.
acesso, o IEMA tem muito esse acesso, o SESI. Mas eu acho que esse lado também mais tecnológico, inovador, tem que ser voltado às escolas públicas do estado do Maranhão, né? Então, por exemplo, tem escolas que os alunos do terceiro ano do ensino médio não sabem o que é uma startup, não sabem que tem a possibilidade de enveredar para o campo do empreendedorismo de forma educacional, né? Então, eu acredito que esse é o nosso objetivo também enquanto LUI. E cada um representa a LUI. Então, eu estou falando o nome da LUI, a Juliana fala o nome da LUI, a Sara fala o nome da LUI. E o nosso objetivo esse ano é engajar mais essa ideia. Sim. Né? Então, a gente está tocando o projeto, por exemplo, de Semana do Empreendedorismo. Um dos nossos projetos esse ano aí nas escolas públicas de São Luís, para a gente fazer um encontro de ideias, para fazer pitches. Né? Pitches é o seguinte, é tu fazer uma ideia, tu fazer um produto e tentar vender. Então, eu acho que quando a gente leva isso para as escolas, a gente desperta uma nova habilidade do aluno. Então, por exemplo, às vezes, certo aluno ele é influenciado a fazer direito, mas ele quer mesmo fazer a comunicação, entendeu? Ele quer ser jornalista, cara, ele quer fazer publicidade e propaganda, entendeu? Então, eu acho que inovação atualmente, se a gente for falar de inovação, é isso. É impregnar na cabeça das pessoas que é possível tu conhecer um novo mundo. Sim, abrir entendeu? Portas para... Exato. Eu vejo muito, na verdade, que as escolas, elas estão muito cruas, elas ainda são muito cruas. Quando muitos alunos chegam na universidade, principalmente nas universidades federais, que é outro plano, gente, é outra coisa. Que pessoas que estudam comigo, na verdade, nem sabiam o que era um currículo Lattes. Eu já sabia, já vim de uma escola que te influencia, né? E eu acho interessante passar isso para as outras escolas estaduais. Os adolescentes já vão muito crus e sofrem muito com isso. Até aprender, né? Tem que aprender na marra mesmo para poder fazer as coisas. E até tomar decisões erradas na hora de fazer o seu curso, como tu falou, né? Então, é importante a pessoa saber abrir essa mente. Exatamente. Dos adolescentes. É muito importante Exato. mesmo. Legal. Muito bom. Porque dá uma característica de que tu pode, né? Então, por exemplo, se tu chega numa escola pública, tu fala de jovem para jovem, quem tá no terceiro ano, no segundo ano, já se sente potencializado também que pode. Cara, que legal, então isso tem na universidade, então eu posso ter acesso a isso. Então a gente tem que fomentar essa ideia sempre de que é possível, entendeu? Dar esse acesso e não romantizar, né? Que algumas situações, isso é verdade. O investimento ele é prioridade, dar acesso. Tu já promove esses debates políticos tanto nas duas vertentes que tu trabalha no Politize e no... como é que é esses debates políticos com os adolescentes, principalmente? Que eu acho que é bom, né? Porque estão com a mente mais fresquinha para poder entender. Como é que é? Sim. As coisas mudaram bastante em relação ao que é um discurso. Sim. Né? Então, em todas as áreas que tu vais, tu tem que usar um mecanismo de discurso. Isso é muito estudado, inclusive, na comunicação, né? Então, o teu discurso ele tem que ser de acordo com o ambiente. Então, esses debates políticos, eles não são engessados da maneira que a gente acha que é. Então, quando tu vais fazer um debate político para diferentes grupos, anteriormente tu tem que estudar as técnicas e ferramentas para poder fazer um bom debate. E quando chega na esfera adolescente, é uma missão difícil. Por quê? Primeiro que eles se dispersam. Né? Tu tá falando de política, eles se dispersam. Quando tu começa a falar de ferramentas atuais, aí eles prestam atenção em ti. Então, um exemplo, eu gosto até de fazer algumas brincadeiras, que é o seguinte: eu vou falar sobre política e vou usar o que a gente tem atualmente. Então, vamos usar Júnior Caldeirão, né? Então, tem um vídeo, inclusive, que ele fala que ele vai ser só mais um dado do IBGE, né? Só mais um pobre no Brasil. Oh, meu Deus. E aí a gente tem um autor chamado Karl Marx, né? Que fala sobre consciência de classe. Então, como que eu posso usar esses autores que foram clássicos com as ferramentas e personagens atualmente que a gente tem? Então o Júnior Caldeirão estava tendo consciência de classe. Ele não queria ser só mais um pobre no Brasil, mais um dado. Né? Ele queria mudar de vida. Tá conseguindo, graças a Deus. Exatamente. Vai chegar nossa hora também, galera. Vai chegar nossa hora. Então, Karl Marx também fala isso, né? Ele fala sobre consciência de classe, que é o coletivo. Então,
a parte mais adolescente ainda tem um pouco essa barreira. Mas quando a gente chega nas escolas, a gente pede para os professores que eles não condicionam eles às notas para assistir uma palestra nossa só para ganhar ponto, por exemplo. Mesmo sabendo que é isso que movimenta, às vezes, uma palestra. Né? A gente sempre pede para a coordenação para a gente chegar de forma natural, para assistir quem quer. E, felizmente, a gente está tendo muitos resultados. Nossa, legal. Muitas pessoas participam dos nossos debates, muitos adolescentes levantam a mão para falar sobre situações. Então, uma vez, esse foi um online, né? A gente fez uma palestra para uma escola da Liberdade e a gente falou da situação das comunidades. E muitos deles quiseram falar sobre as situações que viam no dia a dia. Na sua comunidade? Exatamente. Que, por exemplo, eu não sabia que eu poderia ir numa audiência pública da Câmara Municipal. Pode. Eu não sabia que eu poderia criar um projeto de lei. Nossa, eu não sabia que o meu voto tinha tanto poder. Entendeu? Eu não sabia que eu poderia ir na Câmara Municipal e cobrar asfalto na minha rua, ou então uma limpeza. Então são direitos básicos que às vezes a gente leva numa palestra que os adolescentes eles ficam engajados e querendo saber, entendeu? O nosso voto não tem que ser em vão, né? Exatamente, o voto não é em vão. Obviamente que a gente sabe que existe o interesse em nos manter sem consciência, né? Para cada vez mais ter essa proposta de voto, mas é importante haver essa movimentação. Por isso que o nosso projeto ele é independente, porque se a gente se junta a esferas que tem essa proposta de não consciência, a gente acaba, a gente morre, somos silenciados. Sim. Entendeu? Então, assim, é mais fácil para a gente independente, onde tem uma posição política de mudança, do que seguir um padrão engessado. Então, atualmente, a gente toca esse projeto. Então, para os adolescentes é interessante, para os jovens também, e a gente também leva para adultos, né? O próximo projeto agora é levar o Politize para a Associação de Idosos aqui de São Luís, né? Para a gente falar um pouco e tal, conversar, para ver qual é o posicionamento deles também em relação à política. Fake news também é um assunto que a gente pauta bastante. Bem problemático também, fake news. Nossa, esses últimos anos foi loucura, né? Com tanta fake news. Uma loucura, a gente não sabia nem o que confiar. Eu sempre tive o meu partido, né? Eu acredito nisso, então... e também não... Eu aceitava as outras pessoas falarem, né? Legal, mas... Entendeu? Eu não gosto de briga. Eu sou uma pessoa que não... Eu expresso a minha opinião, expresso por que eu estou fazendo isso e por que eu defendo. Só que aí quando já chega aquelas pessoas, meu Deus do céu, não. E às vezes, que eu já quero chegar nesse ponto, eu como uma pessoa jovem, às vezes as pessoas não acreditam em mim. Perfeito. E tu, como uma pessoa jovem, como é que os adultos, as pessoas mais velhas, né? Adultos, a gente é adulto, eles conseguem, eles não acreditam, como é que tu consegue passar essa... assim, verdade, né, pra eles confiarem no que tu tá falando, porque tem esse problema, as pessoas não acreditam, é jovem demais, não conhece nada da vida, não passou por isso, é complicado, mas como é que é pra ti? O que a gente usa bastante, a primeira coisa é tu não fazer uma comunicação violenta com as pessoas. Então, por exemplo, quando tu lança a tua ideia sobre política para alguém que tem uma idade superior à tua, obviamente que tu vai esperar uma resposta que tu não sabe nada, tu não sabe o que tu estás falando. Mas, atualmente, a juventude brasileira está ganhando essa possibilidade de falar. Sim. E de ter voz e vez. Então, esses espaços, quando eles são tomados por um discurso que tu sabe que tu tem acesso... E, sobretudo, que tu tem certeza do que tu estás falando, muitas pessoas não te silenciam, principalmente aquelas que dizem e que se dizem ser mais experientes. Sim. Né? Então, o que acontece dentro do Politize? A gente estuda dia após dia para chegar preparado para um debate político. A gente não leva achismos para debates políticos, para discussões, entendeu? A gente sempre leva uma autoridade. Então, eu sou Gabriel Nojosa, eu sou embaixador e mobilizador do Politize e a nossa proposta é essa.
Entendeu? Então, quando a gente sente esse impacto, quando a gente sente que as pessoas elas estão desacreditando do que a gente está falando, buscamos soluções e ferramentas para melhorar essa discussão. Onde acontece muito isso? Uber, né? Quando a gente tenta... Quem nunca passa por isso? Exatamente. E aí existe inclusive algumas sugestões da gente dentro da comunicação não violenta e também violência, que às vezes é não tentar debater, mas concordar e falar o teu ponto de vista de uma forma geral, sem que a tua ideologia ela seja radical ou radicalizada naquele momento da discussão. Não, tu tá errado, isso aí não funciona. Não, tenta achar maneiras razoáveis no discurso dele para tu falar o teu discurso. Então, quando alguém mais experiente, entre aspas, fala que não, mas a política que eu conheço é essa, tenta achar alguma falha no discurso para tu poder argumentar de forma clara e coesa. Sim. Entendeu? Então, felizmente a gente não encontra muito essas problemáticas. Primeiro de tudo, o Politize já passa muita credibilidade. Que bom. Segundo, quando a gente vai para algum evento ou para alguma discussão, para algum debate, as pessoas já sabem qual é a nossa proposta, né? Isso pode acontecer de forma exceção na rua, quando a gente encontra alguém para debater, entende? E também a questão do título, né? Então, por exemplo, quando um professor doutor quer conversar com um aluno que ainda é graduando sobre certas coisas, eles se acham ainda na posição de que sabem muito sobre aquilo. Mas eu acho que eles, sobretudo, têm que dar o acesso e a possibilidade para a gente debater e falar um pouco sobre. Entendeu? Não é um título que vai te fazer... Exatamente, exatamente. Foi muito bom tu esclarecer isso, porque a gente vê muitos jovens que não são como posso falar? Não tem voz, entendeu? Muitos não valorizam mesmo, entendeu? Então, é muito importante essa tua fala e o que tu tá fazendo, entendeu? Muito importante mesmo. Sim. E é legal que eu tô vendo muito... Lá em São José de Ribamar mesmo, né? A gente vê pela Elisa, que ela é jovem, ela estudou comigo, estudou juntas. E eu fico muito feliz quando eu olhei pra ela, nossa, uma menina nova, que sabe das causas, tá estudando. Perfeitamente. E não só ela, tem outros pelo Brasil. Eu fico vendo, meu Deus, que legal. Isso poderia acontecer comigo, poderia acontecer com uma outra pessoa, entendeu? E às vezes a gente que sente esse interesse, né, tem necessidade, às vezes, pesquisar, entender, procurar... programas, isso é legal. Exatamente. É muito importante. Eu acho isso muito legal, cara. Muito. E até uma dica pra galera jovem que nos assiste, com certeza, né? Que às vezes não que estejam desesperançosos em relação ao futuro, ou então em relação à vida pessoal, mas eu acho que existe uma rede de jovens que estão lutando em prol do bem coletivo. Jovem não é só festa não, gente. Então... Não. Tem que parar, a gente passa credibilidade também. Às vezes a gente tem que ter certeza do que fala, tanto na educação, política, exatamente, tudo. Exato. Então eu acredito que nós, enquanto essas pessoas que estamos tocando projetos, a gente também tem que dar essa possibilidade a outras pessoas que precisam também desse acesso, entendeu? Então nós temos essa responsabilidade também, que é levar a ideia a essas pessoas que, cara, vamos chegar aqui, vamos ver qual é o que tu tens, entendeu? O que tu quer fazer na sociedade, quais são os teus desejos, os teus sonhos. O que tu vê aqui, o que falta. Exatamente. Tem muita gente que já tem essa mente, muito jovem já olha assim, nossa, isso precisa disso, precisa daquilo. Porque não tem, porque as pessoas não falam sobre isso, porque poderia mudar. Eu acho muito legal. Eu tenho amigos que eles são assim, aí eu fico, meu Deus do céu, lá vai vocês militantes. Sim, vamos ser político, mas mostra necessidade, mostra coisas que muita gente não vê, mas eles estão vendo. Exato. Tem gente que fecha os olhos, às vezes por um partido político, por dinheiro, entendeu? Exatamente. E uma coisa interessante também é que não fiquem acanhados que só político faz a melhoria de certas situações. Sim. Nós temos o direito de cidadania. Então todo mundo pode exercer o direito de cidadania, que é exigir melhoria, que é exigir saúde, é exigir educação. Não fiquem no discurso que as coisas são assim, né? Eu acho que nós temos uma missão que é mudar essa realidade.
mesmo que seja um espaço curto, né? Sim. Mas eu acho que nós temos essa responsabilidade. E isso reflete muito o nosso futuro. Eu falo muito para minha classe de biblioteconomia que se a gente não resiste em relação à nossa graduação atualmente, infelizmente o mercado de trabalho vai ficar fechado para a gente. Se a gente não liga para uma resolução que está sendo aprovada que vai desregulamentar a nossa profissão, Sim. enquanto estudante, futuramente eu vou ser desregulamentado. Entendeu? Então eu acredito que essa consciência política dentro da universidade é interessante também. Entendeu? Para todos. Para todo mundo. Para todos, isso é verdade. E ainda bem que tem pessoas que lutam pelo coletivo, né? Que todas as conquistas que a gente tem atualmente foram conquistadas por movimento popular, por resistência, direta e já. Sim. A própria possibilidade das mulheres votarem, que foi bem aí, cara. Estatuto da Criança e do Adolescente é de 90, entendeu? A criança, ela teve o direito de não ser espancada em sala de aula agora, de não ficar no milho no canto da sala agora, entendeu? De não receber bolo na mão agora. Então, assim, são características que mudaram bastante. A gente pensa que é uma época tão distante, né? Uma época tão distante, mas... sabe? Agora, a gente teve a Lei Áurea, 1888. Entendeu? Então, assim, são questões que a gente não deve apagar da história. A gente consegue entrar no shopping com meia entrada por conta do movimento que a gente teve com o maior movimento estudante em relação à meia passagem. Entendeu? Quem é ludovicense ou que estava em São Luís na época de 2,10 não, sabe o que é o movimento. Entendeu? Que foi a passagem de ônibus. 2,10. Então, 2,10 não. Então, assim, nós não temos que ter memória curta e saber o que aconteceu na história para saber o que a gente está exercendo hoje. Sim. Então, nós, enquanto jovens também, e jovem, a gente fala muito isso, jovem não é só a gente de 20, 21, 22, não, é a juventude que tem dentro de cada pessoa, né? Cada pessoa tem um sonho, cara, uma vontade de fazer mudança. Então, nós somos responsáveis também por instruir essas pessoas para mudar tais situações, né? Eu já vi algumas pessoas falando, o ser humano ele já é político por natureza. Tu acha isso certo? Claro, Claro, quem falou isso foi Aristóteles, sim, inclusive, né? Que a gente é um animal político. Eu acredito que a gente nasce no espaço social fazendo política. Desde quando tu acorda com os teus pais, com os teus avós, que tu vai receber 25 centavos e não 50 centavos. Então, a política ela é natural de cada cidadão, né? Então, quando Aristóteles fala que nós somos os animais políticos, o que ele quer dizer? Que a gente age instintivamente na política, né? A gente faz tratados, acordos políticos instintivamente. Então, assim, cada um tem essa possibilidade, cada um tem essa habilidade de despertar em si a política. Obviamente que para uns é mais fácil, né? Porque hoje existe um discurso que eu preciso primeiro gostar de política para conhecer a política. A gente tenta cortar um pouquinho esse tabu, esse estereótipo. É um estigma social, na verdade, mas eu acredito que sim, todo mundo é dotado de um saber político e todo mundo é capaz e possível de se fazer política, entendeu? Sim. E só lembrando que a política ela não só se envolve nessa questão de presidente, prefeito, vereador. A gente, como um animal político, né, a gente tem essa necessidade, a gente sabe, a gente precisa, a gente vota, então a gente tem esse poder na mão também. Exato. Não é como os grandão, né, mas a gente tem esse poder. A gente se juntando, a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, exatamente, exato. Não é à toa que a gente vive na democracia, né? Pois é. Que é a democratia, que é poder na mão do povo. E um discurso também é que nós não somos minorias, nós somos a maioria. Então essa maioria é que faz a diferença, essa maioria que tem que lutar pelos direitos, pelo acesso, pela cidadania, entendeu? Então, isso que está movendo atualmente essa vontade, esse ensejo da juventude em mudar algumas situações, algumas realidades. É a minha também, então eu gosto muito, eu tenho muito apreço por esse lado, entende? E as coisas que eu faço é buscando o bem comum, buscando um bem social, onde eu posso achar soluções para os problemas e engajar pessoas também para caminhar e fazer essas diferenças.
o que mais te marcou, assim, nesse teu processo de discussões políticas, né? Tanto nas escolas, tanto na universidade. Uma coisa que te marcou, assim, desse teu processo? Cara, na verdade foi sobre a diferença social que a gente vive, né? Quem acompanhou sabe muito bem o problema que a gente teve lá no Cajueiro, no bairro do Cajueiro, que foi a retirada dos moradores para ser construído um porto, né? Um porto multimilionário, inclusive. E a gente foi fazer uma ação lá pelo programa de mestrado de educação da UFMA. Eu fui convidado, né, para a gente fazer um projeto lá. E quando a gente chegou lá, tinha uma escola de ensino fundamental desobstruída, uma escola sucateada. E do lado tinha o valor da obra. Se eu não me engano, na época era 75 milhões, né, o valor inicial da obra para ser construído o porto. E do lado, dividido por uma cerca e uma placa não entre, tinha a escolinha de ensino fundamental, que ainda tinha aula, ainda estava acontecendo aula, e crianças estudavam ali. E como eu faço biblioteconomia, o meu nicho é conhecer o espaço de biblioteca. E o que eles têm de acesso? Tinha uma mesa e uns livros jogados na mesa. E quando a gente começa a andar mais pela escola, a gente vê que a criança, quando a gente chega, nós somos os salvadores da pátria para eles. Chegaram as pessoas que sempre fazem por nós. É mais ou menos assim. A gente percebeu isso porque quando a gente chegou, as crianças, cadê o presente, tio? Trouxe hoje, sendo que a gente nunca tinha ido lá. Então, o que me marcou durante e o que me deu mais gás para continuar e para algum dia mudar mais essas situações, né, mesmo que em um espaço pequeno, né, mesmo que eu mude a vida, sei lá, de 3 pessoas, o professor tem esse objetivo, que se ele mudar a vida de um aluno, ele venceu na vida. Então, quando a gente chegou lá, era, cara, que interessante. De um lado, uma obra multimilionária e de um lado, pouco investimento, entende? Então, o que me marcou foi isso. O que eu poderia fazer e o que eu posso estar fazendo para ter acesso e voz. Quem eu sou. Por exemplo, o que eu falava para o meu pai era o seguinte, quando eu estava lá no ensino médio, falava assim, pai, eu tenho muita vontade de mudar aqui a nossa vila, de ter as ruas asfaltadas, de ter direito a saneamento básico. Mas eu falava para ele, se eu chegar numa Câmara Municipal, primeiramente vão perguntar quem eu sou, né? O que tu faz? O que tu toca? Então, se eu busco essa autoridade, se eu busco essa voz, o acesso fica mais fácil. Entende? Sim. Então, eu faço politize, eu sou formado. Vocês não querem isso? Então eu fui atrás. Agora eu tenho voz. Agora eu posso fazer alguma coisa. Faça, por favor. Exatamente, entende? Então, isso foi marcando a minha história. Sim. Isso foi marcando, assim, mais e mais o que eu devo fazer e o que eu tenho feito. Entende? Então, isso é o que me move, assim, isso que vai me impulsionando. Ai, que legal, que bom, né? Ver pessoas ribamarenses, né? Ribamarense. Barra Ludovicense. Barra Ludovicense. Que também estudam por pessoas que não sabem, né? E passa esse conhecimento, passa o valor da política, né? O real sentido da política. Exatamente. Isso é muito legal. E eu te agradeço muito por estar aqui hoje. Acho que foi uma lição mesmo, né? Acho que todo mundo tá aqui escutando, foi uma lição e... Bom, nossa, obrigada por hoje. Hoje ficou muito legal. Cara. Eu agradeço de verdade, de coração. Pode se despedir do povo aí. Gente, ele é de Ribamar, o Gabriel. Ribamarense. Lá, nasci em São Luís, mas eu sou ribamarense. Ele já né? falou, pois é. Cara, bom. Primeiramente eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de falar um pouquinho do que a gente está tocando, dos nossos projetos, falar um pouco do Politize, um pouco da Lui, um pouco da minha vida na universidade, profissional também. Eu me chamo, aí vocês já sabem, né, Gabriel Nojosa. Vocês podem estar seguindo a gente na rede social, @g.nojosa, com 2 A e com S, @Politize, @Lui.
e Embaixada Politize São Luís. Então vocês encontram nossas redes sociais, entrem em contato com a gente, procurem o que a gente está fazendo, tirem suas dúvidas, e eu convido vocês também para tocarem projetos juntos comigo. Então, se você tem aí algum projeto político, algum projeto social e não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, pode me chamar também, que a gente conversa, a gente bate um papo, faz uma reunião para trocar uma ideia e aí botar esses projetos para frente, para que eles não fiquem parados e estagnados, porque o nosso objetivo é emancipar essa ideia social, educacional e também política. E é isso, meu povo. Obrigada, Gabriel. De verdade. Foi muito esclarecedor e muito legal esse papo. Foi top. Foi demais. Gostei muito. Bom. E a gente fica por aqui. Bom dia e até o próximo sábado. E um beijo das ribeirinhas, né? Meu hoje, mas Gabi também deve estar assim. Oh, meu Deus. Mas é isso. Beijo da gente. Acabamos de apresentar pela Rádio Verdes Mares e YouTube Ribeirinhas. Mais uma produção dos estúdios Cheque Mate.